Desde tempos imemoriais, infindáveis guerras santas ocorreram no mundo e finalmente serão reveladas. Com o objetivo de se preparar para a batalha iminente, a Fundação Graad investigou os tesouros e a mitologia. Cada informação secreta descoberta é parte do chamado Hipermito, que narra os confrontos desde a Era Mitológica, voltando também ao período anterior, onde surge o universo. Descubra agora a épica história das grandes guerras santas, que foi publicada em 88 no databook oficial Cosmo Special, um dos livros mais raros dos Cavaleiros do Zodíaco, e relançado em 2001 na Tokumori, com uma nova versão atualizada. Oi amigos, sou o Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. Deixa o like e já me segue para receber os conteúdos do canal mais atualizado de Saint Seiya, agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos Cavaleiros. A história das grandes guerras santas, o secreto Hipermito. O misterioso período antes do Big Bang é desconhecido por todo mundo contemporâneo. É um enigma impossível de descrever. Na era da criação do universo, a grande vontade foi liberada pelo Big Bang, a explosão que deu origem ao universo, iniciando o Hipermito. Ela se expandiu como raios de luz que deram origem a Gaia, a Terra, Urano, o céu e Pontos, o oceano, surgindo a vida da imagem e semelhança dos deuses e posteriormente a humanidade. Os deuses eram os humanos espalhados pelo mundo que conseguiram manifestar o Big Will, o super sentido muito além do sétimo sentido. Zeus, Poseidon e Hades manifestaram a grande vontade e passaram a governar o mundo. Cada um foi responsável por um território. Zeus entregou a Atena, a deusa que nasceu de armadura, a missão de proteger a Terra e desapareceu na direção do céu. Suas intenções e planos são desconhecidos. O mistério a ser revelado pelo verdadeiro Hipermito. Os 12 deuses do Olimpo, governados por Zeus, cujos poderes se tornaram absolutos dentre os deuses, equipam seus corpos com a Kamui. Essas vestimentas misteriosas jamais tiveram suas verdadeiras formas reveladas. Segundo a mitologia grega, Atena possui um escudo e uma lança, e afirma que ela também nasceu de elmo. Desde o princípio já havia rastros da lendária armadura de Atena. Também é dito que a deusa nasceu da cabeça de Zeus, que foi partida, mas não há uma descrição explícita sobre seu nascimento, embora haja uma possibilidade de que a verdadeira missão de Atena também está escondida no momento de seu nascimento. A deusa da guerra, pelo grande amor que tem pela Terra, está disposta a combater os deuses do céu. O grandioso deus do tempo Cronos de alguma forma está relacionado com o Big Bang, o estopim para o surgimento do universo, embora também exista um deus na mitologia grega, pai de Zeus, chamado Cronos. Na era dos deuses, Poseidon criou as escamas dos Marinas e almejava governar a Terra regida por Atena. Após o desaparecimento de Zeus, o deus dos mares iniciou a Primeira Guerra Santa, que é o nome dado a toda a disputa gerada pela manifestação da vontade dos deuses. Os cavaleiros de todos os cantos do mundo se reúnem no santuário, sob as ordens do grande mestre, aguardando Atena, que desce à Terra quando o mal se espalha pelo mundo. A Guerra Santa parece acontecer em média a cada 250 anos. Dizem que Shaka, o Cavaleiro de Ouro de Virgem, teria o conhecimento sobre a sucessão das Guerras Santas. Atlântida era a fortaleza impenetrável de Poseidon e seus marinas, que na Primeira Guerra Santa conseguiram reduzir as tropas de Atena, que lutavam sem armas, apenas com seus corpos. Os alquimistas do continente Mu desenvolveram as armaduras sob as instruções de Atena. Com a base feita em oricalco e gamânio, elas se regeneram de danos menores através do pó de estrelas. A caixa de Pandora preserva a vida da armadura e ajuda na autorrestauração. Se pode dizer que as 88 constelações que brilham no céu noturno são como esboços para as armaduras. Isso pode ter relação com o fato de que sem a mesma constelação que a armadura, não será possível trajá-la. Com jovens sobreviventes que vestiram os trajes sagrados, tornando-se cavaleiros, Atena superou Poseidon, que se isolou em Atlântida com seus subordinados, iniciando maremotos e o grande dilúvio de Deucalião. 8 cavaleiros foram enviados por Atena e derrubaram Atlântida nas profundezas do mar. Após um árduo combate, a deusa da terra selou Poseidon no Polo Norte e deixou cavaleiros para supervisionar o cárcere do Imperador do Oceano. Com o passar do tempo, esses homens perderam suas origens e tornaram-se os Guerreiros Azuis, os Blue Warriors. Conheça o mangá que desenhei revelando a continuação do Prólogo do Céu, a história final dos Cavaleiros intitulada Saga dos Deuses. Os links da playlist para adquirir o artbook, sketchbook com minhas artes estão na descrição. O santuário foi criado próximo à atual cidade de Atenas, após 7 gerações da Primeira Guerra Santa contra Poseidon, o Imperador dos Oceanos. Na Era do Caos, o santuário foi ameaçado pelos Gigas, gigantes que possuíam uma força de combate maior que a dos Cavaleiros de Atena, e que provavelmente vieram de um mundo primitivo, anterior ao Big Bang. Essa batalha foi conhecida como Gigantomáquia, e terminou com Atena derrotando Encélado, o último dos Gigas. Nessa mesma época, o continente Mu, o berço das armaduras sagradas, afundou no Oceano Pacífico, dizimando grande parte dos alquimistas. Devido à submersão do continente
continente Mu. As técnicas de produção e restauração das armaduras estavam perdidas. Atualmente, somente um Cavaleiro de Ouro, Mu de Ares, que vive em Jamiel, é capaz de restaurar os trajes sagrados. Portanto, acredita-se que Mu seja descendente do povo do continente perdido. Ares, o deus da guerra, provocou a mais longa e dura guerra santa contra Atena. O mais violento dos deuses, semeava conflitos e inspirava guerras na humanidade. Seus súditos eram chamados de Berserkers e eram divididos em 4 exércitos: chama, fogo, medo e desastre. Atena autorizou o uso das armas de Libra nessa guerra para derrotar os Berserkers, e assim, Ares se refugiou no mundo dos mortos. No passado, somente na guerra contra os Berserkers foi confirmada a utilização das armas da armadura de Libra. Na mitologia grega, Hades compreendia a crueldade de Ares. Aqueles que perderam a vida nas guerras que Ares provocava se tornavam habitantes do mundo dos mortos, regido pelo imperador do inferno. Além disso, Hades instigava o confronto entre Atena e Ares. Os 4 cavaleiros misteriosos foram citados na Cosmo Special. É conhecido o número 88 como o total de cavaleiros. 12 tem como constelações guardiãs os 12 signos do zodíaco. Os cavaleiros de prata são o dobro, 24, e dizem que os de bronze seriam 48. Somando todos, temos 84, e o Hipermito lança a questão de quem seriam os outros 4. Portanto, há 4 cavaleiros misteriosos. Na Era dos Homens, a Ilha da Rainha da Morte fazia parte do continente Mu, pois possuía uma grande quantidade de caixas de Pandora, mas com armaduras sombrias, trajadas por aqueles que não eram capazes de se tornarem cavaleiros. A máscara usada pelo mestre Dick, Guilt, tinha o poder de selar a Ilha da Rainha da Morte, e ele, a missão de combater os Cavaleiros Negros que tentavam quebrar esse selo. Ikki foi o primeiro homem a vestir a armadura de Fênix, pois possui um cosmo capaz de suportar a energia da mais poderosa das armaduras de bronze. Nos dias de hoje, Saorikido, a atual reencarnação de Atena, atacou o santuário para purificá-lo. Um cavaleiro tem o dever de proteger a justiça. Entretanto, havia cavaleiros de ouro que, mesmo sabendo que Saga era maligno, o seguiram com o pensamento de que o poder é a justiça. Será que alguma entidade semeou o mal e corrompeu seus corações? Há 243 anos ocorreu a Guerra Santa contra Hades, que contou com 79 cavaleiros em combate, maior número já registrado, mas poucos sobreviveram, como Doku, que passou a vigiar o selo de Atena, que aprisionou 108 espectros de Hades. O grande mestre do santuário, morto por Saga, também era um cavaleiro de ouro, que lutou na Guerra Santa anterior ao lado de Doku, e pode estar relacionado com os mistérios da antiga batalha. O verdadeiro corpo de Hades estava nos Elísios, que fica além do inferno. Buscou com sua alma uma chance de invadir a Terra. Aproveitou para ameaçar o santuário, com o enfraquecimento do selo de Atena após a batalha contra Poseidon, que graças a Canon, despertou antes do previsto, inundando a superfície da Terra para purificá-la. Após a batalha no santuário submerso, nas profundezas do mar, a alma de Poseidon voltou a dormir. Na batalha contra Hades, os cavaleiros retornam para o mundo onde a luz transborda. Entretanto, não passa de um breve instante de paz, até se iniciar uma nova batalha. Aqueles que carregavam a grande vontade em seus corpos eram tratados como deuses. Quando Zeus desapareceu no mundo celestial, as divindades da Terra o acompanharam, desaparecendo do mundo dos homens. Porém, quando os deuses voltarem, uma nova guerra terá início. Um agradecimento especial aos membros do canal pela força, contribuição e por acreditarem no trabalho, sempre realizado com paixão, que compartilhamos por Saint Seiya desde a época da manchete. Aqui está a playlist da obra oficial de Masami Kurumada, Next Dimension. Conheça o prelúdio da Saga do Olimpo em paralelo com a Guerra Santa anterior contra Hades e o ressurgimento do 13º Cavaleiro de Ouro, Serpentário. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like e subscribe. Comenta #Zeus. Muito obrigado.